Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos de aula de português, estrutura da narração comigo, professora Gisele. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então, o nosso objetivo hoje é ler e compreender um conto, compreender os elementos da narrativa e continuar uma história. E você? Você percebe quando está sendo influenciado a tomar alguma decisão? Quais pessoas que te influenciam? Vamos pensar sobre isso no conto a seguir. O Poço das Rãs. Um dia, em um de seus passeios habituais, elas foram conhecer uma floresta nova. Estavam brincando quando 3 delas caíram em um poço profundo que ninguém havia notado. As outras ficaram espantadas. Olharam para o fundo do poço e viram que era muito profundo. Nós as perdemos, disseram. As 3 rãs caídas tentavam escalar as paredes do poço, mas era muito difícil. Elas mal avançavam 1 metro e caíam novamente. As outras começaram a dizer que seus esforços eram inúteis. Como elas poderiam escalar uma parede tão alta? Era melhor que desistissem. Não havia nada a fazer. 2 das rãs ouviram esse comentário e desistiram. Elas achavam que as outras estavam certas. A terceira rã, por outro lado, continuou subindo e caindo, mas depois de algumas horas conseguiu chegar à superfície. As outras ficaram surpresas. Uma delas perguntou: "Como você conseguiu?" Mas a rã não respondeu. Era surda. Rubem Alves. Qual que é a moral dessa história? Sobre o que ela nos fala? Na sua opinião, se a rã não fosse surda, ela iria desistir de subir como as outras? Vejam que quando a gente conta, esse textinho, esse conto, ao contar essas aventuras de rãs presas num poço, ele trata o quê? De nossa capacidade de seguir pela vida, sem enxergar o mundo à nossa volta. E aí está uma excelente reflexão para você, aluno, uma oportunidade para você refletir sobre suas escolhas de vida. E como que eu formo tudo isso? Como que eu formo esse conto? E como que ele é elaborado, esse conto? Ele é uma narração, ele é uma história. Então, o que é narrar? Narrar, sim, é contar uma história. E dentro da narração, nós temos os nossos elementos da narrativa, as partes que vão formando um texto narrativo. Quais são essas partes, então? Nós temos aqui o narrador, o personagem, o espaço, o tempo e o enredo. Então, vamos estudar algumas delas hoje. Então, o narrador e o espaço, eles vão ser esses elementos da narrativa. Como que o narrador pode ser? Ele pode ser em primeira pessoa e em terceira pessoa. Primeira pessoa, vamos lembrar lá dos pronomes. Eu, tu, eles, eu, primeira pessoa, nós, vós, eles, nós, terceira pessoa. Nesse conto que nós lemos, vamos analisarmos juntos aqui. As 3 rãs caídas tentavam escalar as paredes do poço, mas era muito difícil. Elas mal avançavam 1 metro e caíam novamente. O narrador, gente, é aquele que está contando a nossa história. Então, como eu comentei com vocês, ele pode ser ou o observador ou o personagem. Nesse trecho do texto que eu li para vocês aqui, esse narrador, ele vai ser observador ou ele vai ser o personagem? Sim, ele vai ser o narrador observador. Por quê? Porque ele está se limitando a contar os fatos em terceira pessoa. Se nós observarmos aqui, o pronome elas está indicando isso. Terceira pessoa. E o espaço? O espaço é o lugar em que os fatos acontecem na história. Ela pode acontecer em vários ambientes. Quais são esses ambientes que podem acontecer? O interno ou o externo, o real ou o imaginário, que tem papel central ou não, com muitos ou poucos detalhes. E o espaço? Então, vamos analisar aqui dentro desse fragmento que eu coloquei para vocês. Onde que a história está acontecendo? Um dia, em um de seus passeios habituais, elas foram conhecer uma floresta nova. Estavam brincando quando 3 delas caíram em um poço profundo que ninguém havia notado.
Então, vejam aqui que há dois espaços importantes na narrativa. Nós temos aqui a floresta e nós temos aqui o poço. Vamos para frente, então, aqui. E os personagens, professora? Os personagens são os seres que participam do desenrolar do acontecimento. Vamos analisar outro fragmento aqui comigo. As 3 rãs caídas tentavam escalar as paredes do poço, mas era muito difícil. Elas mal avançavam 1 metro e caíam novamente. Então, quais seriam esses personagens dentro desse fragmento? Os seres que participam do desenrolar dos acontecimentos. Nesse caso aqui, as 3 rãs são os personagens do nosso texto. E o que a gente tem que fazer para não esquecer dessa estrutura? Nós temos que ter o fato, que é o que vai se narrar, sempre faz a perguntinha o quê? O tempo, que é quando o fato ocorreu, o lugar onde se deu esse fato, quais são os personagens, quem participou ou observou essa história, a causa, que é o motivo que determinou o ocorrido, e o modo, como que se deu esse fato. Mas, professora, tenho tudo isso e como que eu vou criar, como que eu vou analisar o meu conto? Como que eu devo fazer? Como que aparece? Então, eu quero escrever o meu conto, eu quero analisar. Vamos seguir esse caminho, então, aqui para simplificar um pouquinho. Então, lá na introdução, lá no comecinho do texto, o que tem que aparecer? Tem que aparecer com quem aconteceu, quem participou, quem observou os fatos, quando aconteceu essa história, quando que o fato ocorreu, onde aconteceu esse fato, qual foi o lugar. Aí é a introdução, é o início. Terminei essa introdução, o que eu vou fazer? Eu vou lá para o desenvolvimento. Lá no desenvolvimento, no meio do texto que vocês falam lá, o que aconteceu? O que vocês vão contar? O que foi acontecendo nessa história de vocês? Por que aconteceu isso? Quais foram os fatos que elencaram para vocês escreverem isso? Terminei essa ideia, o que eu vou fazer? Eu vou para o outro parágrafo, professora. Eu vou lá para a conclusão. Qual foi a consequência desse fato, dos acontecimentos? Terminou isso, o que nós vamos fazer? Vamos elaborar nosso texto e vamos analisar ele com um carinho a mais aí. E agora que você leu a história, o Poço das Rãs, e lembrou de quais são os elementos que compõem toda uma narrativa, o que nós vamos fazer? Vamos elaborar um mapa mental. O mapa mental ele vai servir como uma revisão do que a gente estudou. Vamos fazer esse mapa mental com os elementos da narrativa. Vamos resumir essa nossa historinha. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês estarem fazendo esse mapa mental. A professora colocou aqui para vocês um exemplo de mapa mental, de um texto narrativo, que vocês podem estar se espelhando aí para vocês estarem fazendo. E lógico que português também aprende-se brincando, Então, eu deixei aqui para vocês um link para vocês entrarem, acessarem e se divertirem lá. Até a próxima aula, pessoal!